Tá? Então eu vou começar a falar de equação trigonométrica. Vou fazer aqui o exemplo 1. Como que é o exemplo 1? Ele é assim, ó. 9 elevado a menos cosseno de x é igual a 1/3. Eu quero que vocês identifiquem que tipo de equação é essa. Exponencial. Então, ó, como é uma equação exponencial, o nosso objetivo é igualar as bases. Então, eu fatoro 9. O 9 fatorado é 3 ao quadrado elevado a menos cosseno. Você já aprendeu que uma potência elevada a outra potência multiplica as potências. E aqui não tem a mesma base ainda, o 3 está embaixo. Então, a gente sabe que a gente pode passar esse 3 para cima. Então, ficou 3 menos 2 cosseno de x é igual a 3 elevado a menos 1. Tá certo? Então, ó, mesma base. Se é a mesma base, a gente iguala os expoentes. Menos 2 cosseno de x é igual a menos 1. Cosseno de x é igual a meio. Agora a gente vai resolver a função trigonométrica, porque o objetivo não é descobrir quanto que vale o cosseno, o objetivo é descobrir quanto que vale o x. Cheguei nesse ponto aqui, eu preciso saber o valor do x. Então, ó, o que a gente tem que lembrar? Os ângulos notáveis. Qual é o ângulo que o cosseno dá meio? Um, dois, três, 3, 2, 1. Certo? Então, ó, cosseno dá meio no 60. Então, a gente vai pro ciclo trigonométrico para ver mais detalhes. O cosseno é positivo no primeiro e no quarto, negativo no segundo e no terceiro. Então, o ângulo que eu estou procurando, que é o 60, é o que está no primeiro quadrante e o que está no quarto quadrante. Se o 60 é a resposta do primeiro quadrante, a do quarto quadrante, ó, é o que falta para 360. Então, 360 menos 60, 300. Esses são os dois ângulos. Então, porque tem mais de um valor que o cosseno assume, tem mais de um ângulo que o cosseno assume o mesmo valor, né? Então, ó, esses ângulos simétricos, a gente sempre precisa achar os ângulos simétricos. Na maioria das vezes tem duas respostas. Na maioria das vezes tem duas respostas. Então, ó, x é igual a 60 e 300. Tá? Tá ruim a internet de vocês? Vocês estão caindo toda hora aí? É porque você sabe que é positivo, ó. Se é positivo, primeiro e segundo. No cosseno, se fosse seno, desculpa, primeiro e quarto. Se fosse seno, ia ser primeiro e segundo. Se fosse tangente, primeiro e terceiro. Então a gente sabe disso devido ao quadrante. Tá certo? A gente também pode ter a resposta que em radianos, que é π sobre 3, e 1 não deixa dobrar. 5π sobre 3. Tá bom? Pode ser qualquer uma dessas aí respostas aí. Beleza? Entendeu? Sim ou não? Sim, sim. Beleza. Então, ó, vamos para a próxima situação. A próxima situação, eu vou apresentar uma coisa nova aqui para vocês. Próximo exemplo. Exemplo 2. Exemplo 2 é a tangente de x, de 3x na verdade, igual a zero. Ó, aqui eu esqueci de falar que o x pertence a 0,2π, né? Porque eu estou na primeira volta. Tangente de x igual a zero. Você está vendo que ele não fala nada sobre o x pertencer à primeira volta.
Se ele não fala nada que o x pertence à primeira volta, então a gente sabe que o x pertence aos reais. Se o x pertence aos reais, eu posso dar infinitas voltas, eu posso dar quantas voltas eu quiser. Tá certo? Se o x pertence aos reais, eu posso dar quantas voltas eu quiser. Tá entendido isso? Tá. Então vamos lá. Então o que vai acontecer? É um valor que o cosseno dá zero, que o tangente dá zero. Então a gente tem que pensar no ângulo que a tangente dá zero. A tangente dá zero no zero e a tangente dá zero no π, tá? A tangente dá zero nesses dois ângulos. Ó, eu vou fazer uma tabela aqui, que essa tabela aqui vai ser útil. Ó, o zero, zero, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π, tá? Tabela que tem esses ângulos, 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. Ó, vou fazer essa tabela para o seno, para o cosseno e para a tangente. O seno de 0 é 0, de π é 0 e de 2π é 0. Ó, como que eu sei disso? Eu tenho o ciclo trigonométrico aqui. Presta muita atenção no que eu vou falar. O seno é quem está sem sono. Quem está sem sono está em pé. Então, ó, o seno só vai ter o valor, esse daqui é o valor máximo e esse daqui é o valor mínimo. Porque esses são os valores que ele está em pé. Os valores que estão deitados, o 0 e o 2π e o π, o seno dá zero, ó, porque se eu pegar esse ponto aqui e projetar no eixo, vai bater no zero. Ó. Pega esse ponto, projeto no eixo, vai dar zero. No que está em pé, ó, então o seno é quem está sem sono, então o que está em pé, aqui ele é máximo, então ele vale 1, e aqui ele é mínimo, vale menos 1, tá? Porque lembra que o ciclo trigonométrico é de raio unitário, então o maior valor é 1 e o menor valor é menos 1. Esse é para o seno. Para o cosseno acontece o inverso, porque o cosseno é quem está com sono. Quem está com sono está deitado. Então, à direita eu tenho o maior valor, 1. E à esquerda o menor valor, menos 1. E os ângulos que estão em pé, o cosseno tem que dar 0. Tá entendido isso? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Sim, sim, sim. E aí? Então, ó, beleza, essa é uma parte. A tangente, ó, os ângulos de π sobre 2 e 3π sobre 2, eu não consigo passar no centro e projetar nessa reta. Então, ó, os ângulos que estão em pé, eles são paralelos à reta tangente. Retas paralelas não se cruzam. Então, esses dois ângulos aqui não existem na tangente, porque eles são paralelos à reta tangente. Agora, os que estão deitados, na hora que eu projeto, eles vão projetar sempre no zero. Beleza? Então, a gente sabe que o seno de 0, π e 2π é zero, porque eles estão deitados e o seno é em pé. O seno de π sobre 2 é 1 e o seno de 3π sobre 2 é menos 1. O cosseno de π sobre 2 e 3π, vocês acham que vale quanto o cosseno de π sobre 2 e 3π? O cosseno é o que está deitado e esses ângulos estão em pé. Quanto que vale o cosseno desses? 0. Então, ó, o cosseno de π sobre 2 e 3π vale 0. E claro que esses que estão deitados, quem está à direita é o maior valor. 1 e 1.
e quem está à esquerda, 0. A tangente é 0 no que está deitado, então 0 no π, 0 no 0 no π e no 2π, e ela não existe nos outros, tá? Então você precisa saber essa tabela e a tabela dos notáveis, tá bom? Só que essa tabela aqui você pode pensar assim, né? Tá deitado? Ah, o ângulo tá deitado ou tá em pé? Ah, tá deitado. Se tá deitado é cosseno? Então cosseno é máximo, é mínimo. Aí se você vê, se tá à direita é máximo, se tá à esquerda é mínimo. Ah, tá em pé e eu quero cosseno. Ah, então é 0. Tá? Então esses são os ângulos principais do ciclo trigonométrico. Você precisa saber isso também para te ajudar. Tá claro isso? Sim ou não? Fala aí. Não entendi. Pera aí, deixa eu ver aqui que saiu muita mensagem, eu fiquei confuso. Por que no cosseno a tangente é 1? A tangente é 1? Aonde que a tangente é 1? Não, a tangente é 0, ó. Tangente é 0, é o cosseno. Agora, se for o cosseno de 2π é 1, é porque ele está deitado, ó, ele está à direita. Você entendeu? Beleza. Ó, a Laura perguntou por que não tem tangente de π sobre 2 e 3π sobre 2. Porque, ó, Laura, ó, são duas retas paralelas, ó. A reta que pertence ao π sobre 2 e a reta que pertence à tangente. Eu não consigo projetar esse ponto aqui que está na reta azul na reta verde, porque eles são retas paralelas. Porque a regra para projetar tem que passar pelo centro, e o centro está colinear, está na mesma reta que a azul. Então, nunca vai tocar na verde. Precisa estar um pouquinho inclinadinho. Então a tangente de π sobre 2 e 3π sobre 2 não existe. Fera? Então, ó, vamos voltar para cá. Então, olha, o que a gente tem? A gente tem um valor, a gente quer saber o valor que a tangente dá 0, tá? Aí o que a gente faz? Se são os reais, tem infinitas voltas. Eu vou verificar o primeiro valor positivo que a tangente dá 0. Então, ó, a tangente vai dar 0 para o π. O π é um valor que a tangente dá 0, tá? Na verdade, o primeiro valor que a tangente dá 0 é o 0. Então, ó, o que vai acontecer? A tangente, o x é 0. Aí você fala assim, oh, que legal. Porque a gente passou, o 3 tem que passar dividindo. Ó, você viu que eu igualei o argumento à resposta. Tá? Então, ó, qual é o primeiro valor que a tangente dá 0? O primeiro valor de ângulo que a tangente dá 0 é o 0. Certo? Então, eu igualei a 0. 3π é 0. Não posso fazer isso. Então, ó, isso daqui é na primeira volta. Mas o que acontece? A gente sabe que quando a gente olha no ciclo trigonométrico, quais são os valores que a tangente dá 0? No 0, no π, no 2π e continua. 3π, 4π, 5π, 6π, 7π, 8π, 9π, 10π e assim 18π e assim vai. Então quer dizer que eu tenho infinitos valores que essa tangente dá 0. Ó, você percebeu que os valores são simétricos, não são? O que eu quero dizer com isso? Ó? Eles têm um ângulo raso entre eles. Presta muita atenção nisso, hein? Tem que formar um ângulo raso aqui, ó. Não tem um ângulo raso aqui, ó? Para sair daqui e chegar aqui, ó, ele andou 180 graus, ó. Para sair daqui e chegar aqui, ele andou 180 graus.
Significa o quê? E aí depois, para sair daqui e chegar aqui, ele não anda 180 graus? Então, ó, ele sempre anda 180 graus. O 3x, Rafaela, tá aqui, ó. Ele já faz parte do... O 3x já faz parte da função trigonométrica. Então, eu sigo com ele para cá. Então, ó, tangente de 3x é igual a zero. Qual é o ângulo que a tangente de 3x dá zero? Zero. Então, 3x é igual a zero. Entendeu? É isso aí. Pera. Então, ó, olha só. Bem, se eu vou somar sempre 180 graus para chegar em todas as respostas, o que que eu faço? Eu venho aqui, ó, e somo K π. Por que K? Porque K é um número inteiro, que quando eu somar, eu saio desse ponto e venho para esse. Por exemplo, quando K é zero, eu estou no zero. Quando K é 1, eu estou no π. Quando K é 2, eu estou no 2π. Quando K é 3, eu estou no 3π. Já dei uma volta e cheguei no outro lado. Quando K é 4, estou no 4π. Ah, mas e se for negativo? Também tem, ó. Negativo menos π. Se for menos 2, menos 2π. Então, o K é o número é a volta que eu tô. K pertencente aos inteiros. Agora sim eu acho X. Sempre faz isso quando não está na primeira volta? Sempre faz isso quando não está na primeira volta. Então, ó, agora eu vou chegar que X é igual a K π sobre 3. Então, ó, portanto, essa é a minha solução. Solução X pertencente aos reais, tal que o X é igual a K π sobre 3, com K pertencente aos inteiros. Eu tenho todas as soluções aqui. Eu não entendi como identificou que não está na primeira volta. Aqui, ó. X pertencente aos reais. Porque senão ele usa isso aqui, ó. X de 0 a 2π. Ou ele não fala nada. Se ele não falar nada, é X pertencente aos reais. Tá? Entenderam isso? Isso aqui não é muito simples, não. É mais complicadinho. Não, o K é qualquer coisa. Né? O K é um número aí qualquer. O K é um símbolo para representar o número de votos que eu tenho. Eu vou fazer outro exercício, vai ficar mais claro. Ó, vou fazer outro. Vou fazer outro, mais um exercício. É o exemplo 3 agora, né? Como você descobriu o π sobre 3? É porque eu passei o 3 dividindo. Ó. Ó. Eu sei que o zero é a primeira determinação positiva que zera a tangente. Só que não é a única solução. O 0, o π e o 2π também são soluções para a tangente ser zero. Então o que eu fiz? Eu somei um Kπ. Por que eu somei um Kπ? Porque para sair daqui e chegar aqui, eu ando 180. Para sair daqui e chegar aqui, eu também ando 180. Então, somando o Kπ, eu dou a volta inteira dentro do meu círculo trigonométrico. E aí, ó, tem esse 3x. O que eu faço? Eu passo o 3 dividindo. Na hora que eu passei o 3 dividindo, eu descobri esse π sobre 3. Beleza? Então, ó. Espera. Então vamos pro próximo exemplo. O próximo exemplo é assim, ó. Tangente de x menos π sobre 12 mais 1 igual a zero. Tá? Bem, vou passar esse mais 1 pro outro lado. Ele ficou negativo.
Tangente de x menos π sobre 12 é igual a menos 1. Tá? Então, menos 1. Aí, o que você tem que falar? Você tem que falar assim, ó. Qual é o ângulo que a tangente dá? Pensa sempre no valor positivo, sempre no módulo, porque aí você acha o correspondente no primeiro quadrante para descobrir os outros. Qual é o ângulo? Ó, e tem que ser em radianos. Por que tem que ser em radianos? Porque ele tem uma informação aqui dentro, ó, que está em radianos. Então, se você descobrir isso aqui em graus, vai dar chabu. Então, você precisa ser em radianos, porque a informação que está dentro é em radianos. Então, ó, você tem que pensar assim, ó. Qual é o ângulo que a tangente dá 1? Ninguém? Tangente 1? 45. Que em radianos vale quanto? Π sobre 4. Então, ó, π sobre 4. Só que o π sobre 4, ó, o primeiro quadrante e o terceiro quadrante é positivo. Ele está interessado nos valores que se encontram no segundo e no quarto quadrante. Por quê? Porque são valores negativos, tá bom? Negativos. Presta muita atenção nisso. Então, eu vou pegar os valores, o correspondente, os ângulos simétricos ao π sobre 4, no segundo e no quarto quadrante. Por que eu estou fazendo isso? Porque o segundo e o quarto quadrante apresentam valores negativos. Então, é isso que eu vou fazer. Então, eu vou pegar, vou projetar esse ângulo lá. Então, ó, quem que é o correspondente? Você vai lá, fala, sou um belo cantor, e canta lá. Escravos de Jó, jogava o caxangá, tira, põe, não deixa dobrar. O outro correspondente é o nosso amiguinho no deixa dobrar. Então, 7π sobre 4. Sucesso até aqui? Sim ou não? Por que 45? Porque eu sei que nos ângulos notáveis o 45 é o ângulo que a tangente vale 1. Não, eu pego o positivo para ter a referência. Porque se eu não pegar o positivo, não posso usar a tabela dos ângulos notáveis. Então eu peguei o positivo para ver quem que é na tabela dos ângulos notáveis o correspondente no primeiro quadrante. Descobri. Só que o valor é negativo. Então eu preciso achar o correspondente desse valor nos quadrantes negativos. π sobre 4 do π sobre 4, por exemplo. Entendeu? Então, ó, o que eu estou interessado são nesses dois valores. Ó, presta atenção que isso vai funcionar sempre assim. Ó, eu quero esse valor e esse valor. E esses valores são opostos dentro do ciclo trigonométrico. Ó, eles cruzam pelo centro, ó. Então, para sair daqui, ó, então isso aqui é uma linha reta, ó, isso aqui é um diâmetro da circunferência, porque passou pelo centro. Então, para sair daqui e chegar aqui, eu somo π, só π. Então, ó, para sair desse ponto e chegar nesse ponto, eu somo π. Para sair daqui e chegar aqui, eu somo π de novo. Entendeu? Então, ó, eu sempre somo π. Sim ou não? Então, ó, portanto, o argumento, quem que é o argumento? É o que está dentro da tangente. X menos π sobre 12 é igual 3π sobre 4. Que é a primeira determinação positiva. Mas sempre vai dar só 3π sobre 4? Não. Pode ser o 3π sobre 4, pode ser o 7π sobre 4, pode ser o outro ângulo, o da segunda volta, da terceira volta, da quarta volta, e assim continua. Então, o que eu faço? Eu somo mais Kπ. Ah, mas por que você somou Kπ?
Bem, eu somei com a π porque os ângulos estão opostos. Para sair de um e chegar no outro na circunferência, eu somo sempre π. Por quê? Como que eu vejo isso? Porque ó, a reta que une os dois ângulos passa pelo centro da circunferência. Então quer dizer o quê? Se eu tenho uma resposta no segundo e no quarto, no primeiro e no terceiro, vai ser sempre assim, sempre vai somar π, tá bom? Então agora é só fazer a conta aí. Então, passa esse 12 para lá. Claro que o 12 só vai somar com esse daqui, né? Porque o outro não tem nem tem um K aqui que, então 12 3 9 mais π mais kπ. Então K é igual a 10π sobre 12 mais kπ. Por 2 dá 5, por 2 dá 6, mais kπ. Pronto. O meu x virou um K aqui, não é K, aqui é x. Beleza? Aí se você quer dar a solução, você fica tudo felizão. Vai lá, se invoca ela, share, e fala que o x é igual a 5π sobre 6 mais kπ com k pertencente aos inteiros. Pronto. Não, porque você não escolhe entre os dois. Você pega sempre a primeira determinação positiva, tá? É sempre a primeira determinação positiva. Se não estiver cruzando, eu vou fazer um exemplo desse que não está cruzando, que aí o esquema da Jurema vai ficar outro. Aí o esquema da Jurema muda. Tá? Mas tá claro aqui para todo mundo? Rafa, como deu 9π? Eu fiz aquele MMC moleque, ó. MMC de 4 e 12 é 12. Dividi pelo de baixo e multipliquei pelo de cima. Beleza? Então, ó. É isso aí, ninguém segura vocês. Então, uma glória. Sim ou não? E aí, vocês estão indo rumo à glória ou não? Tem a dúvida da Isabela. Cadê você, Isabela? Negativa aí no caso, né? Porque tá no quadrante negativo. Isso é. Porque aqui tem menos, então eu peguei os respostas negativas. Mas aqui não tem negativo, não. Porque os valores são positivos. Entendeu? Eu peguei as respostas no quadrante negativo porque aqui é negativo. Mas os números 3π sobre 4, 7π sobre 4 são números positivos. Não, eu sempre faço o positivo para achar a referência no primeiro quadrante. Mas aí eu sigo o sinal. Se fosse positivo, eu ia pegar do primeiro e do terceiro. Mas como é negativo, eu peguei do segundo e do quarto. Entendeu? Esse que é o esquema. Esse que é o esquema da Jurema. Bem, tem mais um exemplinho aqui. Não, não. Ó, o valor da tangente é negativo, mas o ângulo é positivo. Eu estou indo no sentido anti-horário. Então, eu estou indo no sentido positivo do ângulo, tá? O ângulo é positivo. O valor da tangente naquele ângulo que dá negativo. Esse menos aqui significa que a tangente de 3π sobre 4 é igual a menos 1. Isso que significa o menos, mas o ângulo em si é positivo. Então, ó. Tangente. Deixa eu pensar.
Então, ó, 2 vezes tangente ao quadrado é igual a 1. Tá? Então, assim, aqui tem que ser 3. Né? Tangente tem que ser 3, isso. Aí, ó, o que eu falo? Eu preciso achar a tangente. Então, ó, tangente de x, tangente ao quadrado de x, é igual a 1 sobre 3. O que eu faço? Jogo a raiz, o quadrado para o outro lado. Quando o quadrado vai para o outro lado, ele vai na forma de raiz. Então, vai ficar raiz de 1/3. Vocês não podem esquecer que isso daqui fica mais ou menos. A gente sabe muito bem que raiz de 1 é 1 e raiz de 3 é raiz de 3. Sempre fatora. Racionaliza, desculpa. Então, ó, multiplica por raiz de 3 em cima e embaixo. 1 vezes raiz de 3 é raiz de 3. Raiz de 3 vezes 3 é 3. Agora, e não pode esquecer o sinal de mais ou menos, a gente tem que pensar qual é o ângulo que é a tangente da raiz de 3 sobre 3. Isso, né? Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Então, é o 30. Então, ó, a tangente da raiz de 3 no 30 graus. O 30 graus está no primeiro quadrante. Então, achei a primeira determinação. A determinação do primeiro quadrante. Agora, eu preciso verificar, que é o π sobre 6. Agora, eu preciso verificar se eu vou querer do positivo ou do negativo. Apareceu mais ou menos. Se apareceu mais ou menos, eu estou interessado em todos os quadrantes. Então, ó, estou interessado em todos os quadrantes. O que eu faço? Acho todos os correspondentes. Então, aqui 5π sobre 6, aqui 7π sobre 6 e aqui 11π sobre 6. Pronto. Achei todos os quadrantes. Depois que eu acho todos os quadrantes, agora eu vou para a solução. Só que agora tem um detalhe. Para sair daqui e chegar aqui, eu não ando 180. E nenhum número que a volta, que ó, a distância desse para esse não é a distância desse para esse. Por exemplo, esse aqui é o 30, esse aqui é o 150. Eu andei 120 aqui. E aí depois esse daqui é o 210, aqui eu andei 60 de novo. Tá vendo, ó? Quando eu saio de um e vou para o outro, eu não ando sempre a mesma distância. Então eu vou ter que quebrar em respostas. Claro, o que estão opostos, então, por exemplo, o ângulo do primeiro quadrante com o ângulo do terceiro, eu saio de um e vou para o outro, ando π. O ângulo do segundo para o ângulo do quarto, eu saio de um, vou para o outro e ando π. Então eu vou quebrar em duas respostas. Então, ó, como que vai ficar? A primeira resposta vai ser x igual a π sobre 6 mais kπ. Na hora que eu dou essa resposta, eu estou satisfazendo essa e essa automaticamente, porque eles são opostos. Tem que dar outra, porque esses dois aqui não foram satisfeitos. Então eu pego sempre a primeira determinação. Ou x é igual a 5π sobre 6 mais kπ. Sim ou não? Durma de olho aberto e aperta o seu travesseiro com força. Mas aí no outro exemplo, eu já poderia jogar e pegar a primeira determinação. Entende não? Como assim? Porque π sobre 6? Porque é o 30. O 30 é π sobre 6. Ó, substitui o π por 180. 180 dividido por 6 dá 30. Então eu achei a determinação em radiano. Por isso que é π sobre 6. Igual você fez aí, que pegou só a primeira determinação. Não, o outro também fiz. Mas ó, eu não consigo pegar essa para escrever essas outras duas. Aí eu pego essa para escrever essas duas. Entendeu? Eu não consigo pegar essa para escrever essa aqui. Até consigo, mas o problema, ó, tem um problema.
Porque, ó, essa para ir para essa, eu somo 120. Só que para voltar, eu não somo 120, eu somo mais. Então, sempre quando a ida eu somo um valor e a volta eu somo outro valor, fica diferente. Entendeu? Então, aí eu peguei os que são simétricos aqui. Que a ida eu somo 180 e a volta eu somo 180. Por exemplo, aqui, a ida eu somo 120, a volta eu somo 240. Aí não tem como eu escrever na mesma forma. Tá certo? Então, por isso que eu peguei assim. Então, ó, portanto, o x é igual a share, tá o quê? O x é igual a π sobre 6 mais kπ, ou o x é igual a 5π sobre 6 mais kπ, certo? Entenderam isso? Então, ó, fazer outro exemplo. Que exemplo que eu tô mesmo? Tô no 4. Então, seno de x é igual a raiz de 2 sobre 2. É o fim pra mim. Ó, raiz de 2 sobre 2. Então, ó, o que a gente vai encontrar? Obrigado. O ângulo de novo, né? Então a gente pensa lá no... Cuidado, hein? Não, mas não é corona, eu não tô saindo de casa. Então, ó, tomar cuidado. Fazer o ciclo trigonométrico. Faz o ciclo trigonométrico. E aí, ó, no ciclo trigonométrico, quem que é o ângulo que o seno dá raiz de 2 sobre 2? Você assustou, tadinho. O 45, que é o π sobre 4, certo? Bem, como é positivo, o seno é positivo no primeiro, no segundo quadrante, negativo no terceiro e no quarto quadrante. O que a gente faz? A gente pega o correspondente nos dois primeiros. Agora, ó, eu vou usar a primeira determinação, porque eu quero um cara positivo. E esse amiguinho aqui é o 3π sobre 4. Só achei as duas soluções. Mas presta atenção no negócio, ó. Para sair daqui e chegar aqui, não é o mesmo tanto que eu ando para sair daqui e chegar aqui. É visível no desenho, ó. Eu ando um pouquinho aqui, aqui eu ando um montão. Não é simétrico. Pensa assim, não passou pelo centro, não é simétrico, tá? Então, o que eu tenho que fazer? Tenho que dar respostas separadas. Então, ó, a solução vai ser share, tá o quê? O x é π sobre 4 mais 2kπ, para dar a volta inteira e voltar nele. Ou o x é igual a 3π sobre 4 mais 2kπ, para dar a volta inteira e voltar nele. Tá certo? Porque nem sempre vai cair na situação de eu conseguir resumir em duas respostas. Sim ou não? E se o exercício não dá os valores dos ângulos notáveis? Não, como assim? Ele não vai te dar os valores. Ah, se for um ângulo diferente do notável, vixe, aí o caos reinou na Terra, né? Tá. Ó. Não tem, ele não tem como te dar outra coisa fora dos notáveis, porque senão até dá, mas ainda você não sabe os recursos para achar os outros ângulos. Então, mas assim, nunca vi, tá? Nunca vi. Caiu uma vez só isso aí, mas não é algo tão importante. Ó, por que eu somei 2kπ? Porque, ó, para sair desse e chegar nesse, e para sair desse e chegar nesse, não tem uma simetria. Eu não ando a mesma coisa de um para o outro.
Então eu tenho que analisar separadamente. Então uma solução é essa. Só que eu tenho infinitas soluções. O que significa ter infinitas soluções? Significa que eu vou sair desse ponto aqui e voltar nesse ponto. Eu vou pegar todos os ângulos que são congruentes a ele. Quer dizer, todos os ângulos que estão em cima dele. Para achar todos os ângulos que estão em cima dele, eu vou pegar ele e vou somar mais 2kπ. Porque se o K é 0, eu tô nele. Se o K é 1, eu tô nele, só que na segunda volta. K é 2, eu tô nele na terceira volta. E a mesma coisa eu faço pro outro. Isso. Isso. É isso aí. Porque tem que somar, tem que dar a volta inteira, não dar uma volta só. É isso aí. Certo? Ó, porque assim, ó. Deixa eu comparar os dois exercícios. Né? Por exemplo, ó, presta atenção nesse exercício aqui. Esse exercício, a minha solução é essa e essa. Consigo escrever tudo da mesma resposta? Dentro da mesma resposta? Consigo. Porque para sair desse e chegar nesse, eu ando π. E para sair desse e chegar nesse, eu ando π também. Então eu só somo kπ. Então eu só somei kπ. Por quê? Eu ando sempre o mesmo tanto para sair de um e chegar no outro. Então eu consigo dar na mesma resposta. A mesma coisa acontece com esses aqui, que são simétricos, né? Por exemplo, esse simétrico com esse daqui com esse. Agora, nesse caso, para sair do π sobre 4 e chegar no 3π sobre 4, eu ando um valor no início e ando outro valor para voltar no π sobre 4. Então não tem como dar na mesma resposta. Então eu isolo. Eu vou dar essa resposta. Para dar essa resposta, eu dou o π sobre 4 e todos os ângulos que são côngruos ao π sobre 4. Quem são todos os ângulos côngruos? Aqui eu dou uma volta completa ou mais. Então, para simbolizar uma volta completa ou mais, eu escrevo 2kπ. A mesma coisa que o de baixo. Analiso e escrevo 2kπ. Porque é uma volta completa ou mais. Porque é uma volta completa, 2π. Ou 360. Se fosse em graus, ia ser k vezes 360. Entenderam isso? Beleza. Então, ó, vou dar mais um exemplinho aqui. Então, ó, 2 cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Dá pra fazer... Não, assim, ó, dá pra fazer vários já, tá? Dá pra fazer vários. No final eu te falo quais que dá pra fazer. Mas dá pra fazer vários já. Ó. Então, ó. 2 cosseno ao quadrado igual a 1. Cosseno ao quadrado de x é igual a 1 sobre 2. O quadrado passa para o outro lado. Então, ó, cosseno de x é igual a raiz de 1 sobre 2. Não pode esquecer, passou para o outro lado, o quadrado passa para o outro lado na forma da raiz, mas você não pode esquecer o mais ou menos, que isso é importante. Se você esqueceu mais ou menos, já era. Tá? Não, esse assunto no vestibular cai de um jeito diferente, tá? Ele vai estar dentro de um contexto. Na verdade, esse assunto cai em números complexos. Se a gente for analisar mesmo, esse assunto aqui cai mais em números complexos. Esse que é o lance, tá? Bem, então, ó, isso daqui vai dar mais ou menos 1 sobre raiz de 2. Racionaliza em cima e embaixo. Isso aqui vai dar mais ou menos raiz de 2 sobre 2. Bem, qual é o ângulo que o cosseno da raiz de 2 sobre 2? É o 45. É o π sobre 4.
Só que eu quero respostas em todos os quadrantes. Então, eu vou pegar no primeiro, no segundo, vou pegar no terceiro e vou pegar no quarto quadrante, que não deixa dobrar. Ó, isso que eu tô falando só vale pro 45, hein? Presta muita atenção. Só vale no 45. Tá? Ó, como o 45 ele divide o ciclo trigonométrico na metade, ó. Ele divide, por exemplo, ele divide o quadrante de 90 na metade. Então tem 45 para cá, 45 para cá, 45 para cá e 45 para cá. Significa que as retas formam um ângulo de 90 graus entre elas. Então, para sair desse e chegar nesse, eu somo π sobre 2. Para sair desse e chegar nesse, eu somo π sobre 2. Para sair desse e chegar nesse, eu somo π sobre 2. E para sair desse e chegar nesse, eu somo π sobre 2. Então, quando eu tenho um ângulo de 45 graus, ele vai dividir a circunferência certinha. Então, o que vai acontecer? Eu somo sempre π sobre 2 para sair de um e chegar no outro. Então, eu consigo dar essas 4 respostas numa única. Então, ó, isso só vale... isso só vale pro 45 quando eu tenho a resposta do mais ou menos. Você viu que aqui era 45, mas eu não tenho a resposta do mais e do menos, então não peguei os 4 termos. Então, ó, quando eu só tenho quando eu tenho os 4, eu quero as 4 soluções, eu posso dar todas as respostas de uma vez só. Tá claro isso? Então, ó, o que vai acontecer? Então, ó, o x pertencente aos reais tá o quê? O x é igual a π sobre 4 mais kπ sobre 2. Sempre tem que ter o k, tá? Sempre tem que ter o k. E o k pertence aos inteiros. Sempre tem que ter o k. Então, aí eu dei todas as respostas. Se o k for 0 é essa, se o k for 1, k for 2, k for 3, 4, 5, 6 e assim vai. Então eu tenho todas as respostas. Beleza? Entenderam esse esquema aí? Esquema da Jurema? Sim. Então, já era. Beleza? Com isso, aliás, me perguntou o que dá pra fazer da apostila, né? A apostila faz uma ordem que não é tão boa aqui, então eu fui mudando as ordens. Ora, eu não faria os aprofundar dessa parte da apostila, tá? Não, acho que não vale, tá? Então, assim, ó, por exemplo, você pode fazer o 74, o tema 74, o tema 75, o tema 76, 77, o tema 78 dá pra fazer também. Aí eu pulei os arcos duplos e tal, que isso daí é só depois. E aí, ó, eu fui pro tema 85 e 86, tá? Esse tema também dá pra fazer, 85 e 86. Aí na próxima aula eu falo de inequação e de gráfico, tá? Eu falo de inequação e de gráfico. Então todos esses temas aí que eu falei, vocês já conseguem fazer. Agora, no exatas, o que se consegue fazer? Eu já passei os exercícios do 4, né? Da lista 4 já consegue fazer alguns exercícios. Da lista 5, dá pra fazer a lista 5 quase inteira já. Então já dá pra tentar fazer a lista 5 no exatas, tá? A lista 5. E é isso aí. Beleza?
Então esses são. O que você perguntou? Se tá gravando? Eu respondi, tá gravando sim. Era isso que você perguntou? Ah, você não ouviu, entendi. Beleza? Então, ó. É... Vocês estão firmes? Igual prego na areia ou vocês estão firmes de verdade? Depende. Depende. Não, prego na areia não. Força. Depende do dia, vixi. Então, ó. Um, dois, três, aprovação.